Olá, meus caros, nessa oportunidade quero comentar sobre a manifestação do grupo, a dupla Cancioneiros de Cristo, que ficou muito conhecida na década de 90, precisamente ali em meados de 94, quando gravou o primeiro CD da IPDA e depois mais um outro. E tinha um hino muito conhecido, Agradecimento, que falava do missionário Davi Miranda, que era mais ou menos assim: ó missionário, tantas almas antes te esperam. Ó missionário, nós agradecemos pela fé que Deus te deu e por ter levantado essa obra maravilhosa e também ter cuidado do rebanho de Deus. Mais ou menos assim. Então eles ficaram muito famosos. Eles que eram do interior do Paraná falaram no vídeo o porquê, ou qual foi o motivo que eles saíram da IPDA. O motivo fora questão de disciplina, eu diria de extremismo, de diretoria ou do próprio missionário Davi Miranda. Por quê? Eles gravaram 2 LPs ou CDs e não ganharam nada, segundo eles, nem um montante como atualmente ganham os da gravadora Voz da Libertação, que outrora era assim chamada, agora é MC Music. Um desses até me confirmou exatamente, o Neri Santos, ganhou 10 mil reais, só que R$1.000 é pro dízimo, né? Já tira o dízimo do 10 mil, na realidade ganhou 9 mil reais, só que não ganha nada, pelo menos na época do Neri, quando eu estava na IPDA, não ganhava nada das vendas, das tiragens do CD. E a queixa dos cancioneiros foram essa: por que eles não ganhavam um valor e também das tiragens, ou 1% das vendas? E quando eles foram gravar o terceiro CD, falaram isso para a diretoria. Eles disseram que não poderiam dar, porque senão teria que dar para os outros cantores da Voz da Libertação que cantaram no passado e não ganharam absolutamente nada. Eu já falei no canal Conteúdo Edificante um pouco sobre isso, dos cantores como, por exemplo, Dito do Evangelho, entre outros, Dupla Deus é Amor, por aí vai, que não ganharam absolutamente nada da IPDA, trabalharam por amor ao Evangelho e à Igreja. Os cancioneiros ainda disseram que se fosse para a obra não teria problema. O fato é que eles descobriram, por conta de alguns membros da diretoria, que aquele dinheiro não ia para a igreja, ia para a gravadora Voz da Libertação, que era da família, ou seja, do missionário e dos filhos, dos Mirandas. E isso deixou eles um pouco decepcionados. Seus pais ainda continuam congregando na IPDA, em Foz do Iguaçu. No entanto, eles não estão mais. Na realidade, eles não saíram da IPDA e eles foram expulsos porque o terceiro CD deles não foi gravado pela Voz da Libertação, foi gravado particular, com o dinheiro arrecadado dos próprios membros que quiseram ajudar o ministério deles, da Deus e Amor, e isso chegou aos ouvidos do missionário, da diretoria, e eles acabaram sendo punidos numa das festividades da igreja. Cantaram nessa festividade e logo souberam que estavam sendo expulsos porque tinham gravado o terceiro CD, o LP, fora da gravadora, de modo particular, que segundo eles tinha até permitido a diretoria eles gravarem. Depois então não pôde, desmentiram. E aí que fica o grande problema, porque eu ouvia falar, na época que eu entrei na IPDA, como, vamos dizer assim, membro e com mais força, em 2005, que tinha muitos que eram aproveitadores, gananciosos, mercenários, os cantores. E tinha muitos cantores que não queriam gravar para o Senhor, queriam ganhar, são mercenários e tal. E o missionário falava isso na Voz da Libertação, né? Combatia. Até tem um áudio no qual o missionário fala que é mentira, que ele só privilegia a família Miranda,
que na realidade ele ajuda todos. Ele falou nessa feita sobre isso, pois a Suzete Amaral tinha processado a igreja, Suzete Amaral, que é de Santa Catarina, e ganhado lá, acho que um pouco mais de 50 mil reais ou 50 mil reais a título de indenização, porque ela não ganhou, não recebeu as tiragens, as vendas do CD. Veja só, vendem 1 milhão ou 1,5 milhão de cópias a 10 a 15 reais, faturam 15 milhões ou 10 milhões. E não repasso nem 1%, que daria ali o montante de 15 mil reais, por exemplo, ou 10 mil reais para os cantores. Depois, mais tarde, eles começaram a dar. Tanto é que eu citei o caso do Neri. Então, isso é um absurdo, um extremismo. Isto é obra dos homens. Só eles devem ganhar, só a gravadora deve ganhar. Quanto que o missionário e a família, precisamente, usufruiu dessa bufunfa que eles ganharam, enganando o povo a assinar termo para não pedir dinheiro, assim como faziam com os obreiros, tinha que assinar o termo de trabalho voluntário, e em contrapartida os obreiros, os pregadores, os cantores ficavam paupérrimos. Isso é trabalho análogo à escravidão. Do ponto de vista do direito trabalhista é mesmo. Tanto é que o Marcelo Silva conseguiu na justiça um bom montante, mais de 500 mil, porque comprovou que estava trabalhando para a igreja e não estava ganhando nada. Talvez o básico, a gasolina e olhe lá, o pagamento das viagens, da passagem. Eu, até um dado momento, quando era ignorante, eu defendi o que o missionário falava. Mas depois eu comecei a ouvir as partes, entender o que se passava, comecei a pensar diferente. Inclusive o Neri, num dia que eu falei com ele, ele me contou que a irmã Ereni era até uma pessoa muito amorosa nesse sentido, que olhava o ser humano como uma pessoa digna de merecimento de alguma coisa, que tem as suas despesas para pagar, que tem várias problemáticas para resolver, que é pai de família e que precisa às vezes de uma migalha, que precisa às vezes do dinheiro. A questão não é ser mercenário, a questão é precisar do básico, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Eles são dignos do seu salário. Inclusive, um desses irmãos da dupla Cancioneiro de Cristo falou que queria casar, construir uma família, comprar uma casa, um carro, e não dava. E eles trabalhavam na roça, não dava para ter nenhuma casinha de talvez 100 mil reais, um carrinho popular de 20, 30 mil reais. Eu acho isso muito extremista, porque se é lei para um, é lei para todos. Se eles não eram para ganhar, também a família não era. Se a família ganhava determinado valor, eles teriam que ganhar, não digo o mesmo valor, porque é propriedade da família, no mínimo uns 40%, 50% do que Débora, Leia e dentre outros familiares, Mirandas, ganhavam. Então veja que é uma hipocrisia. Para uns vale a regra, para outros não vale, para a família vale e para os demais não, vão ter que ser escravos. Realmente isso não é de Deus. E acabaram com uma banda muito boa que poderia estar na IPDA cantando. Eles até visitam a IPDA, gostam da IPDA, porque tem seus pais lá, como disse. Só que não estão mais lá, poderiam estar e ajudando a obra, ganhando almas. A questão de ganhar rios de dinheiros com pregação ou com cantorias, louvores, é errada, é um outro extremismo. Agora também não dá nada, nem o que o camarada merece, isso também não é do Evangelho. Equilíbrio. Então tá a manifestação, deixe o seu like, se inscreva no canal, se inscreva e até uma próxima. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.